Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da Estação das Células, Os Abismos do Coração. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, o senso de injustiça. O texto base que nós vamos pensar está em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu vou ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O pastor ele começa aqui, a primeira temática que ele coloca para nós pensarmos é justamente sobre essa questão da fome e sede de justiça. O que seria isso? O que representa isso? O que representa a justiça? Então nós vamos refletir durante essa lição, esse capítulo, do que a justiça representa, como que nós devemos entender, ler e absorver esse atributo de Deus que é a justiça. Então nós vamos ver aqui. Então quando ele começa dizendo fome e sede da justiça, todos nós temos esse senso, todos nós desejamos que a justiça seja feita. Eu e você desejamos isso. E o senso de injustiça, quando nós vivemos e vivenciamos isso, ela traz para nós também uma angústia tremenda, um sofrimento muito grande. E nós podemos e isso vai minando a nossa alma, nos tirando o prazer da vida, nos tirando o prazer pela vida, daquilo que nós vivemos, e trazendo esse sentimento de impotência, de desânimo, de revolta, senso de impunidade. Nós ficamos indignados quando vemos a injustiça, e todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, se não em vários momentos da nossa vida. Basta nós ligarmos a televisão, basta nós vermos um noticiário, basta a gente acessar a internet, o que nós mais vamos ver é a impunidade, é a injustiça. E isso vai trazendo a nós um cansaço emocional que pode nos levar a um esgotamento também, um esgotamento espiritual, um esgotamento emocional, inclusive até nos conduzir a um adoecimento do nosso corpo, porque nós vamos somatizando isso. Isso vai se manifestar de alguma forma externamente por meio de, às vezes até de uma enfermidade, de uma doença. Quantas pessoas hoje estão doentes justamente por conta disso, porque elas se sentem injustiçadas, elas passaram por um trauma terrível de violência, seja na família, seja na justiça, que nós falamos, através de um processo judicial, enfim, tantas coisas que levam pessoas a adoecerem no seu espírito, na sua alma e inclusive no seu corpo. E esse senso de impunidade ele é algo que nos consome, e Jonas ele passou por isso. Nós não somos diferentes de Jonas, e quando nós entendemos isso, nós vamos compreender justamente esse vazio existencial que Jonas também experimentou e que nós, por muitas vezes, passamos por esses lugares, passamos por esses vales. E por isso que a fome e sede de justiça, ela faz parte de mim e de você, Esse senso de injustiça, ela faz parte. Mas nós vamos agora, na continuidade aqui, pensar de que justamente nós devemos entender que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E é o segundo tema aqui, dessa lição, que vai falar os caminhos de Deus. Porque nós podemos pensar dentro da nossa visão interna, dentro do meu reino pessoal, nós podemos pensar isso também dentro de um reino na sociedade, um reino que nós podemos dizer o reino deste mundo, daquilo que nós vivemos. Nós podemos pensar isso também no aspecto do reino de Deus, que é o que nós vamos pensar nisso hoje. O que isso tem a ver, esses caminhos de Deus, que nós precisamos compreender para que nós possamos dar a interpretação correta daquilo que é justiça, daquilo que é justiça de Deus. E por isso que o pastor ele vai destacar aqui dois aspectos sobre essa justiça de Deus. Dois aspectos. E muitas vezes esses aspectos, um deles, vai dar a nós a entender: será que Deus muitas vezes não é injusto? Por que Deus permite certas coisas?
Por que Deus permite essa violência? Por que Deus permitiu que você vivesse, de repente, uma violência doméstica, que você, de repente, fosse abusado quando criança? Por que Deus permite? E nós olhamos para Deus e falamos, Deus é injusto. Por que Deus permitiu eu passar por essa situação? E é justamente isso que Jonas também ele passa, que ele vê. Porque os ninivitas para os judeus era justamente um povo que eles odiavam, que foi opressor. E justamente com base nessa lente é que ele vai olhar e vai interpretar e vai falar, Deus tem que ser justo. E segundo a justiça de Jonas, e que ele acha que a justiça de Deus tinha que ser de Deus tinha que destruir aquele povo. Sendo que justamente não foi isso, porque nós entendemos que o primeiro aspecto da justiça divina é quando o pastor até coloca aqui, ele destaca que a justiça divina, ela não se cumpre apenas quando o malfeitor, ele próprio é punido, indo para a prisão ou para a morte. Mas é quando alguém toma o lugar dessa pessoa, alguém assume a posição, alguém assume a culpa. E olha que coisa linda, a justiça de Deus ela pode ser satisfeita dessa forma. Mas para nós, para o nosso entendimento humano, isso é absurdo, é difícil de nós entendermos isso, mas é muito mais fácil quando nós entendemos isso pelo aspecto da cruz de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, porque foi isso que fez com que eu e você fôssemos alcançados, para que a justiça de Deus se manifestasse em mim e por você, não pelo aspecto do juízo e da morte, mas pelo aspecto da graça e da misericórdia que nos traz a vida. Então o pecado dos ninivitas, inclusive, eles estavam na cruz de Cristo, porque a suficiência da cruz, ela alcança todos os povos, de todos os tempos, ela alcança o povo antes da vinda de Jesus, e ela alcança nós depois, da cruz, enfim, de todas as eras, nós somos alcançados pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela é suficiente para mim e para você. Paulo ele vai dizer isso na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, dizendo que pois foi por nossa culpa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Então a justiça de Deus é diferente, o caminho de Deus é diferente para mim e para você. E por isso que também nós vemos aqui que Jonas, o livro de Jonas, ele é uma tipologia, ele aponta, assim como os demais livros, os demais profetas, os demais escritos do Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Também nós vemos nesse livro de Jonas que ele é um tipo de Cristo, porque assim como Jonas ficou, nós vemos em Mateus capítulo 12, versículo 40 e 41, ele vai dizer justamente isso. Eu vou ler aqui. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram. Olha que interessante. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas, porque em Cristo, Jonas aponta para Cristo, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como Cristo ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, justamente quando ele paga o preço na cruz, o meu preço, o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, e ele vai para o sepulcro, ali ele fica 3 dias e 3 noites, olha que coisa linda, olha como a palavra é maravilhosa, olha como ela nos alcança. Então nós podemos ver isso, e Jonas ele vai justamente ficar e nesse lugar apontando para Jesus, trazendo a mensagem profética de que não chegaria um dado momento que alguém também estaria no seio da terra, mas justamente agora, definitivamente, para que a justiça de Deus nele fosse executada, para que eu e você pudéssemos ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus, amém? Por isso que aí também vai dizer, em Mateus que nós lemos no início, bem-aventurados, ou sejam felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vou ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Porque a satisfação da justiça está na pessoa de Cristo, e não na minha autojustiça, não naquilo que eu quero entender, não na minha visão de vingança, vingativa ou visão limitada. Amém? Então, por isso que é importante nós entendermos isso.
Eu coloquei aqui também, dentro dessa fome e sede de justiça, é interessante que nós vamos ver alguns aspectos, vários salmistas também que vão falar isso, né? E um deles fala assim: até quando, Senhor, meu inimigo triunfará sobre mim? O outro vai dizer assim: até quando, Senhor, os ímpios exultarão? Até quando, Senhor, nós vamos ver injustiça? Até quando, Senhor, isso vai continuar? E nós podemos, como salmistas, ir ficar ali: Senhor, até quando nós vamos ver uma situação dessa? Até quando nós vamos presenciar essa injustiça na nossa política, na corrupção que corrói a sociedade, que corrói as vidas, que destrói as vidas, destrói os lares? Até quando? Mas nós podemos saber que a nossa fome e sede de justiça, ela pode sim ser saciada, mas não na minha justiça e não na sua justiça, mas na justiça de Deus, que se cumpriu na pessoa de Cristo, que morreu por mim e por você, amém? Na cruz do Calvário. Portanto, nós devemos olhar firmemente para Jesus, sabendo que nele se cumpre a justiça de Deus, nele as nossas expectativas não serão frustradas, mas se nós não olharmos para eles, aí sim nós estaremos frustrados, estaremos tristes, nós estaremos indignados, e tudo aquilo que eu falei no início, né? Por isso que nós precisamos constantemente voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo, amém? Então nós vamos ver aqui que o arrependimento, ele é o lugar, o arrependimento é o caminho, a forma genuína de satisfazer a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, ela passa por meio do arrependimento, porque por meio do arrependimento eu e você podemos experimentar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, assim como nós vemos lá no texto de Tiago 2,13 que diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós vemos aqui que justamente essa misericórdia, esse amor de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Olha que coisa maravilhosa, porque se fosse apenas pelo aspecto do juízo, eu e você estaríamos perdidos, né? Se fosse apenas pelo aspecto da justiça, eu e você estaríamos condenados, mas porque o juízo não caminha sem o amor, os atributos de Deus, eles estão sempre agindo em harmonia. Então o juízo, ele não pode ser visto isolado, porque dentro do juízo nós temos a retidão, a santidade, mas no amor nós vemos a graça e a misericórdia. E quando tudo isso está e se manifesta, né, que nós sabemos que se manifestou e se manifesta na pessoa de Cristo, eu e você podemos experimentar justamente essa questão e dos caminhos de Deus para mim e para você, amém? Então, por vezes, nós queremos a justiça para os outros, mas para nós queremos a misericórdia. Nós queremos que a justiça se estabeleça para o outro, para o próximo, mas nós mesmos queremos ser, né, que hajam com misericórdia conosco, né? E por isso que nós precisamos aprender a estarmos familiarizados com o perdão, né, que é a chave, com o amor de Deus, que por meio do perdão nós podemos alcançar, né, realmente os corações e as vidas, né? E diferentemente de Jonas, que ele estava familiarizado mais com a espada do que com o perdão, assim como muitas vezes nós também estamos. A nossa autojustificação, a nossa autojustiça, a nossa indignação, o nosso ódio, né, nos levam a um rancor, nos levam à amargura, nos levam à vingança, mas nós podemos experimentar a misericórdia de Deus, conhecendo os caminhos de Deus. Outra questão é o juízo divino, que é o segundo aspecto, e aqui sobre o juízo divino, o pastor vai trazer justamente que a justiça de Deus é quando, ele diz assim, sobre a justiça de Deus é que, fim da oportunidade da misericórdia, todos os que desprezaram a mensagem da graça sofrerão juízo. Então, ou seja, Deus não vai fazer vista grossa, Deus não está ausente do trono, Deus não está alheio às coisas que acontecem, Deus não é injusto, mas Deus ele é justo, só que nós precisamos entender que esse segundo aspecto, ele se manifesta, o juízo de Deus se manifesta sobre aqueles que permanecem em desobediência, sobre aqueles que permanecem em rebeldia, sobre aqueles que desprezam a mensagem, sobre aqueles que não passam pelo caminho do arrependimento. E Paulo vai dizer isso, né, em Romanos 1, 18 a 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça,
pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou, né? E também nós vamos ver, aí tem um outro texto também, que nós precisamos ver, né, e lembrar da forma como Deus se revelou a Moisés, né, em Êxodo 34, 6 e 7, que depois você pode ler aí também, né, e que vai justamente falar que Deus ele é tardio em irar-se, cheio de amor leal e fidelidade, né, que Ele perdoa as iniquidades e a transgressão e o pecado, né, até 1000 gerações, mas que Ele não deixa de punir o culpado, ou seja, Deus não deixa de punir. E veja que também é importante que nós precisamos entender, né, que a bondade e a misericórdia de Deus, então, estão ligadas ao perdão, ao amor de Deus, ao perdão, e o segundo aspecto é que Deus não deixa de punir o pecado, ok? Nínive, claro, eles se arrependeram, eles foram alcançados pela mensagem, Jonas depois traz, contrariado a mensagem, eles se arrependem, mas é claro que Nínive, depois de 100 anos, é destruída, por quê? Porque a geração seguinte decidiu desprezar a mensagem, decidiu caminhar em rebeldia, então Nínive depois é destruída, conforme também você vai poder ver aí no seu livro, o profeta Naum, né, ele faz essa advertência contra Nínive, que você vai poder ler também, tá bom? E no final, nós vamos ver aqui, então vai entrar sobre a questão da balança divina, misericórdia e juízo, né? Então, nós vamos ver, porque o intuito de Deus, é importante nós lembrarmos que a palavra declara lá em 1 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer assim, na primeira carta, que o intuito de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o alvo. Mas todos são salvos? Nós sabemos que não. Por quê? Porque Deus dá a oportunidade, Deus dá a liberdade de escolha, né? Assim como deu ao primeiro homem, dá a cada um de nós a liberdade de escolha. Por que Deus dá a liberdade? Porque o verdadeiro amor pressupõe liberdade de escolha, né? Deus ama e por isso que Ele dá liberdade. Agora, a resposta que eu e você damos, né, se nós vamos acatar e vamos nos arrepender e viver e experimentar essa graça e misericórdia, é uma coisa. Agora, se a pessoa decide desprezar, né, é confrontada pela palavra, mas ela permanece ali com a sua cerviz, né, dura, ela é inflexível, com o seu coração duro, então aí sim, um dado momento, ela vai experimentar o juízo de Deus. Por isso que a balança divina, então, terminando, vai falar da misericórdia e juízo, porque a justiça divina ela vai ser sempre cumprida, né, conforme nós vemos aqui, ou na pessoa de Cristo, que assume o lugar do arrependido, ou sobre a própria cabeça do malfeitor, né, seja nessa vida, ou quando não, no porvir com certeza. Então, ou nós recebemos esse perdão e também agimos com justiça, no sentido, olhando pela lente da misericórdia, do amor, né, e da graça de Jesus, ou sabendo que, caso a pessoa não receba e não viva essa justiça por meio da pessoa de Cristo, então essa justiça se voltará contra ela própria, seja nessa vida ou seja na outra vida. Mas o mais importante é que eu e você venhamos a pensar e saber e ter a certeza de que Deus é bom e suficientemente bom em todo o tempo, né? Em todos os momentos, na minha vida e na sua vida, e portanto nós precisamos confiar em Deus, que é o Deus que não se ausenta do seu trono, né? Que Ele nos conduz a todas essas coisas para o desfecho, como o pastor aqui colocou, que Ele mesmo deseja, que Ele mesmo quer para mim e para você, para que nós venhamos a justamente não achar que eu sou mais justo, que você é mais justo do que Deus, pelo contrário, de que Deus é justo e de que Deus Ele olha, é o Deus que vê todas as coisas e que Ele sabe o momento, a hora, né, a forma como agir. Por isso que nós, na nossa forma limitada, não podemos querer exercer juízo ou querer exercer justiça sobre os outros, mas que nós possamos aprender com Cristo a sermos misericordiosos, a amarmos, né? E por meio da misericórdia nós podemos perdoar, né, aqueles que nos ofendem, aqueles que realmente precisam e carecem da graça de Deus, assim como aconteceu com os ninivitas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.